de hoje, vamos começar com a nossa prece, correto? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade que nos concede de podermos falar a respeito da doutrina espírita, falar a respeito do seu Evangelho, entre amigos, mesmo que distantes, mas unidos por essa bendita ferramenta que também nos é permitido usar. Esteja conosco, Senhor, para que possamos ser inspirados e bem executarmos a nossa tarefa de hoje. Que assim seja, Senhor. Com a graça de Deus. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar, o tema hoje é causa e efeito. Essa chamada lei de causa e efeito, ela causa alguma polêmica, né? Mesmo dentro das fileiras espíritas, porque não é um tema tão fácil, né? Mas a gente vai tentar, no geral, né, dar uma simplificada nela. Então, essa lei que nós chamamos de causa e efeito é mais ou menos assim. Existe uma lei física, é a terceira lei de Newton, né? Uma lei científica, vamos dizer assim, que diz que quando um corpo A, ou um objeto A, faz uma força em B, ele recebe uma força contrária na mesma direção, quer dizer, no mesmo sentido, só que em direções opostas e na mesma intensidade. Ou seja, quando nós empurramos uma coisa, essa coisa oferece a resistência, que seria uma força contrária. Então, isso chama-se na ciência par de causa e efeito, mas também não é o nosso intuito, é só para fazer uma comparação. Causa e efeito, num resumo muito grosseiro, seria assim: para cada ação que um ser humano, que um espírito, né, pratique, existe também uma reação de força contrária em direção a ele. Ou seja, se eu pratico o mal, esse mal fatalmente ou invariavelmente, não varia, ele vai retornar na minha direção. E se eu praticar um bem, também vai voltar esse bem na minha direção. Então, às vezes as pessoas confundem isso com a chamada pena de talião. Essa pena de talião, a primeira vez que ela foi, o primeiro registro que se tem dessa pena está no Código de Hammurabi. Hammurabi foi soberano na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, e ele criou um código de lei, que é chamado Código de Hammurabi, inclusive estudado nas faculdades de Direito e tal, e que dizia que se a pessoa cometesse um crime ou alguma maldade, ela seria retaliada, ou seja, essa pena de talião seria da mesma forma aplicada nele. Um exemplo grotesco também: se ele cortasse a mão de alguém, aí ele teria a mão dele cortada. Então seria olho por olho, o famoso, né? Olho por olho, dente por dente. Se você fura o olho de alguém, você vai ter o olho furado. Se você quebra o dente de alguém, você vai ter o dente quebrado. Mas isso é a pena de talião. E às vezes nós confundimos a pena de talião com a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma coisa assim muito mais ampla e muito mais benéfica para o espírito. Digo por quê? Um comentário que Gandhi fez sobre a pena de talião, o indiano lá, o Gandhi,
Ele disse que se essa lei valesse realmente, todos nós terminaríamos cegos e banguelos. Porque sempre ia ter alguém para ter que furar o olho de um, de outro, de um e de outro, quer dizer, isso seria uma coisa sem fim. E já a lei de causa e efeito, não. Tem um resuminho aqui, muito simples dela, que diz assim: esta lei procura, a lei de causa e efeito, procura explicar os acontecimentos da vida, atribuindo um, entre aspas, motivo justo e uma, também, entre aspas, finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem durante a vida, inclusive o sofrimento. Ou seja, é uma finalidade proveitosa. Então, de que me adiantaria, comparando com a pena de Daniel, de que me adiantaria, por exemplo, Mauro, roubo alguém, eu subtraio dele lá algum bem. Aí, pela pena de Italião, algum bem meu seria subtraído na mesma proporção para que eu ficasse quite. Ora, mas se eu não mudar o meu caráter, não vai adiantar nada, eu roubaria novamente. E já a lei de causa e efeito é uma lei universal, tá? Não é criada pelo Espiritismo. O Espiritismo, sim, se aprofunda em seu estudo, que diz assim, que todo o mal que eu possa perpetrar, eu vou ter que reparar, eu vou ter que expiar. Mas não é simplesmente receber o mesmo mal de troca ou passar por um problema semelhante ao que eu causei. É preciso haver ganho para o espírito. O que é esse ganho? É preciso haver melhora, porque simplesmente ser castigado não melhora ninguém. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele não castiga. Essas leis universais existem para que nós nos autorregulemos através do nosso livre-arbítrio, ou seja, através da nossa vontade. O livre-arbítrio é o que nos difere das outras classes animais. Ou seja, nós temos raciocínio, nós temos poder de decisão, de optar para que lado nós iremos. Já o animal age por instinto. E também grande parcela da humanidade, ainda nós, agimos por instinto. Então, o livre-arbítrio ele nos dá a opção de procurarmos um caminho melhor para nós. Esse caminho melhor do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da nossa imortalidade. E não do ponto de vista do imediatismo. E o que a gente tem observado, por exemplo, existem pessoas que acham que existe o determinismo, né? Isso é uma doutrina que é discutida desde Demócrito, um filósofo antiquíssimo aí da Grécia. Ele diz que é o princípio pelo qual os fenômenos da natureza estão ligados entre si por rígidas relações e de causalidade e leis universais. Quer dizer, nós estaríamos com o futuro pré-determinado. Quer dizer, então, se nós estivéssemos com o futuro pré-determinado, tanto faz nós fazermos alguma coisa ou não. Quer dizer, o mundo não iria para frente, nós não evoluiríamos. Porque por mais esforço que eu fizesse, não adiantaria, que eu não ia conseguir mudar nada. Né? E a fatalidade? A fatalidade diz que também os acontecimentos são fixados com antecedência pelo destino. Ou seja, muitas pessoas falam assim, que Deus traça o nosso destino. Concordo, tem o seu fundo de verdade. Mas o nosso destino nós podemos, dentro da faixa do nosso livre-arbítrio, mudá-lo. Ou seja,
pela ação contrária. Eu falei, se eu pratico um mal, eu vou ter que receber e recebo esse mal de volta, de uma maneira ou de outra. Não que seja imediatamente, mas um dia. Então, lógico que se eu fizer o bem, eu também vou receber esse bem de volta. Então, quanto mais bem eu praticar coisas boas, boas obras, eu vou anulando, porventura, o mal que eu já tenha praticado. Ou seja, eu posso melhorar o meu destino. Eu posso melhorar a minha condição de vida. E digo, não do ponto de vista imediato, mas do ponto de vista espiritual. Correto? A gente observa os desmandos que estão no mundo, né? A nossa ambição, o nosso egoísmo, né? Enquanto seres humanos, a gente percebe guerras, puxa vida, locais com tanta fartura no mundo e tantas pessoas passando necessidade, quer dizer, a falta de empatia, a falta de caridade, a falta de solidariedade. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, lá no final talvez o meu irmão. Isso nos causa mal, porque só da gente não praticar o bem já é um mal, né? Porque no fundo, o que é o mal? O mal é a ausência de bem, né? Deus não criou a maldade, Deus criou o bem, mas na ausência do bem torna-se mal. Né? Parece um negócio assim meio beato, meio utópico, mas não é. Né? Puxa vida, quando uma pessoa nos trata bem, né? Quando, sei lá, num órgão público, ou numa empresa, ou mesmo dentro de casa, né? Alguém da família, que nos trata bem, que nos trata com respeito, puxa vida, é tão bom receber isso, não é assim? Essa simpatia. Então, por que não nós também, da nossa parte, externarmos isso? Né? Espalhar o bem. Aí tem as pessoas que dizem assim, mas as pessoas só se aproximam da gente quando precisam. Desculpe, né? Eu ri, mas acho que isso é uma lógica. Né? Quando nós precisamos, a gente procura alguém. Agora, nós fazermos uma boa ação ou um bem para alguém, pouco importa se essa pessoa vai reconhecer ou não, importa o que eu faço, não o que a outra pessoa faz. O que a outra pessoa faz vai importar para ela. E muitas vezes, gente, olha, essa lei de causa e efeito, muitas vezes, se nós temos ingratidão hoje, nós estamos colhendo a ingratidão que nós plantamos no passado. Já paramos para pensar nisso? Pessoas difíceis, situação financeira difícil, né? Será que o que eu estou passando agora já não é uma colheita da minha plantação? É preciso ponderar. Então, agora, não adianta nós também ficarmos pensando no passado, né? O passado passou. Eu sempre digo isso, também não é da minha palavra, eu sempre digo isso porque o Espiritismo me ensinou que o melhor momento da vida é o agora, que é onde eu posso agir. Né? Eu não posso agir no passado, já foi. E o futuro depende muito do que eu fizer agora. Veja bem a recomendação do Cristo. Primeira, qual que é o maior mandamento? Quando foi questionado, Jesus falou assim, ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o seu entendimento. E eis o segundo mandamento, que é tão grande quanto o primeiro. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Puxa vida, olha a baliza que Jesus nos deu para que a gente possa minimizar os erros. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou entender que
a fatalidade não existe, que a causalidade não existe, a casualidade quer dizer, que o acaso não existe. Existe alguém, entenda Deus como quiser, um homem, um espírito, a natureza, tem várias formas de se definir Deus, mas é algo que nos ampara. É algo que nos ampara. Não é algo que nos castiga. É algo que nos ampara. Então, é importante que a gente ame a Deus, mas não é aquela beatitude, eu amo a Deus, porque eu acredito em Deus. Olha, nós precisamos agir desta forma. Da boca para fora não adianta. Eu falo assim que eu amo a Deus, a natureza, eu chego ali, eu ponho fogo na mata, ou eu tento assassinar um irmão meu, quer dizer, se ama a Deus, é quando? Será que Deus aprova esse tipo de atitude? E amar ao próximo como a si mesmo? Olha a baliza, de novo. Eu não devo fazer aos outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. E eu devo fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem comigo. Né? Só que a gente não... Parece que a gente estamos passando batido por isso há séculos. Muitos séculos. Né? E nós temos sofrido essas consequências. Né? Vamos ser sinceros. Nosso mundo é um mundo feliz? Pense aí, cada um dê a resposta para você mesmo, cada qual dê a resposta para si mesmo. Nosso mundo é feliz? Eu não estou dizendo se eu sou feliz, estou dizendo o mundo, o que acontece na nossa vida. O mundo é uma maravilha, tem tudo o que nós precisamos, mas parece que é pouco. Parece que é pouco. Por quê? Vivemos brigando por esses bens materiais. São países contra países, povos contra povos, tribo contra tribo, irmão contra irmão. Com a finalidade do quê? De se dar bem em detrimento de outro. Ou seja, nós estamos indo na direção contrária da recomendação do Cristo. Que nós nos amemos. Então, tudo isso gera, entre aspas, sofrimento. Essa pandemia pela qual estamos passando agora é obra do acaso? É castigo de Deus? Nenhum, nem outro. Mas é consequência das nossas atitudes e do nosso comportamento. Pode ter certeza. Assim como a falta de saneamento básico, água tratada, esgoto tratado, lixo cuidado adequadamente, não gera doenças se nós fizermos tudo isso, com água tratada, esgoto tratado, o lixo bem cuidado, nós minimizamos doenças. E os nossos pensamentos? Nosso pensamento gera lixo também. Né? Nós temos observado, ultimamente, vamos dizer, aqui no nosso país, lá fora, a gente não pode dizer nada, eu não posso dizer nada porque pouco conheço, a não ser a notícia que nos faz enxergar. Mas aqui, ao nosso redor, quanta violência, gente, quanto desamor, quanto, egoísmo. Então, quer dizer, essa pandemia, ela fez a gente parar e pensar um pouco. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Né? E as pessoas ainda têm, nessa questão do vírus, né, uma questão de castigo, morte. Morte não é castigo, desculpe. Morte não é castigo. Para muitas pessoas até é pena de morte, devia matar. Grande bobagem. A morte faz parte da vida. Todo ser vivo, todo e qualquer ser vivo, uma hora seu físico expira.
Morre o seu físico expira, não tem como. Sabe? O prazo, tem prazo de validade. Agora, o espírito não, o espírito evolui, somos nós mesmos, né? Vai evoluindo, desde lá do mineral, passando pelo vegetal, pelo reino animal, até chegarmos no que nós chamamos de reino nominal. É tudo uma sequência. É necessário, entre aspas, morrer para continuar. Quer dizer, é morrer, esse morrer é cessar uma fase e começar outra, mais aperfeiçoada. E é aí que entra a questão da lei de causa e efeito. Né? Então, quanto mais boas ações eu praticar, para mim melhor. Agora, não adianta eu querer fazer as coisas escondido. Quer dizer, praticar o bem escondido, não preciso praticar o bem escondido. Que essa mão esquerda não sabe fazer direito. Tudo bem, mas é que eu faça o bem por fazer e não querendo algo em troca. Para me vangloriar com os amigos, me vangloriar com a sociedade. Não. Né? Então, o próprio Cristo diz, na questão do óbolo da viúva, né? Daquela passagem, onde Jesus estava no templo com os seus discípulos, ou alguns deles, observando as pessoas colocarem a oferta lá no local adequado, que eles chamavam lá de gasofilácio. Né? Então, tinha pessoas que colocavam muitas moedas, e aquele era de metal, que fazia um barulhão. Aí as pessoas falavam, nossa, fulano colocou não sei quantas moedas, olha, você viu o tanto que fulano colocou. Aí chegou a viúvazinha, pobrezinha lá, colocou o que ela tinha, as moedinhas, o óbolo. A passagem chama-se o óbolo da viúva. E Jesus falou que ela tinha colocado, em comparação aos outros, muito mais do que todos. Porque ela não... Por quê? Muito simples o ensinamento. Ela não deu do que estava sobrando. Ela deu do seu necessário, que era a única coisa que ela tinha. Não que ser rico seja pecado de maneira alguma. Mas é o coração. Né? Eu dar o que está sobrando, por simplesmente dar, beneficia quem recebe, mas eu que pratiquei a ação não sou beneficiado. Né? Faço as coisas com desdém, vou receber o que em troca. Desdém. Né? Não é isso? Dessa maneira que funciona. Aí, torna a dizer, mas essa simples troca de praticar o desdém e receber o desdém não dá ganho para o espírito. É preciso que quando eu receber esse desdém em troca, eu pense comigo espiritualmente. Eu não devo fazer isso para os outros, porque eu não gostei que fizeram comigo. Percebe o ganho? Aonde eu vou ascender de patamar. Agora, nosso planeta, como eu disse, não é um mundo feliz. Certo? Por quê? Porque o nosso comportamento é o comportamento do topo da cadeia, que é o ser humano. Então, um comportamento muito rasteiro. Temos um comportamento belicoso, né, de guerra. Nós vivemos discordando da opinião dos outros. Nós perdemos muito tempo da nossa vida dando opinião de coisas que não são afetas a nós. Né? A gente fica preocupado com a derrota do time, das pessoas que torcem para um time diferente do meu. Isso é uma grande bobagem. Mas isso é do esporte. Tá bom, essa coisa do esporte é uma grande bobagem. Né? Porque nós perdemos, saem mortes por causa de esporte. Né? Brigas dentro da família. Teve um caso aí na imprensa, acho que todo mundo viu, né, a questão aí do Palmeiras. O time do Palmeiras foi campeão da Libertadores. A mulher era palmeirense, o marido curitiba. Ele matou a mulher, eles discutiram por causa de futebol e ele a esfaqueou. Marido e mulher. Nós não estamos aqui para julgar.
mas nós temos a consciência de que não é correto nós atentarmos contra a vida de alguém, né? Seja ele quem for. Agora, que dirá um membro da família? Complicado isso. Então, é preciso nós avaliarmos direito como nós temos vivido. E o Evangelho do Cristo é uma cartilha, é a obra basilar para que nós possamos desenvolver esse amor de que nós tanto carecemos. A nossa vida material, lógico que ela é necessária, senão nós não estaríamos aqui. Mas é preciso dosarmos as nossas atitudes em relação a ela. É preciso dosarmos. É preciso que a gente evolua como ser humano e não só evoluir o patrimônio financeiro. Né? Não é pecado ser rico. Nós temos aí homens com fortunas que movem o mundo. Eles fazem o bem mesmo sem querer. Se quiser. Não estou dizendo que a pessoa que é bilionária não quer fazer o bem. Não é isso. Eu estou falando que movimenta a economia, gera conforto, gera meios para que muitos seres humanos sobrevivam e cada um cumpra lá a sua função. Né? Agora, um livro da codificação. Todos os 5 livros da codificação são muito importantes. Mas um livro que versa bem sobre essa questão de causa e efeito é o livro intitulado O Céu e o Inferno. Né? Principalmente, temos aqui o capítulo 7 da primeira parte do Céu e o Inferno, a primeira parte, capítulo 7. O título é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo 7 tem lá Código Penal da Vida Futura. Explana muito bem como o nosso comportamento influi no nosso viver. Né? Afinal de contas, nós não estamos aqui a passeio. Estamos aqui cumprindo funções. E o grande beneficiado ou grande derrotado disso sou eu. Né? Quer dizer, eu faço por mim, não é ser egoísta, mas as minhas atitudes, elas vão atingir diretamente a mim. Diretamente a mim. Né? Então, não tem essa questão do castigo, está aqui no item 12º desse Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro Céu e Inferno, diz assim: não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do resgate ou do castigo. A única lei geral é que toda falta terá de ser reparada e terá a recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Então, é uma conta que nós temos que procurar zerar. Né? Ou melhor, passar para o lado positivo. Vamos dizer assim, que negativo seriam as nossas más ações, positivo as boas ações. Se nós simplesmente zerássemos, não estaria nem bem nem mal, não é isso. Mas deixarmos aos poucos de ir fazendo o mal e irmos fazendo o bem, para que a gente possa ressarcir o passado. Eu, não querendo enfeitar o que nós estamos falando, tá? Mas semana passada eu tive uma experiência que me deixou meio chocado. Na nossa reunião de estudo sobre a mediunidade, recebemos lá um espírito sofredor, coitado, carente, embora estivesse assim meio nervoso, meio bravo, mas é uma pessoa que no fundo cai, sofrendo. Nós conversando com ele, aí em determinada altura do diálogo ele chega para mim e ele me apontava, ele falava assim: você tem responsabilidade nisso, eu fazia tudo o que você me ensinava. Gente, que situação vexatória para mim foi.
sabe? Você é uma pessoa sofrendo extremamente e a pessoa dizer que eu tenho participação nesse sofrimento, complicado. Eu tomei um choque, eu tomei um baque. E para poder não perder o fio da meada ali e deixar de ajudá-la. Conseguimos, graças à inspiração divina, graças a Deus. Então, agora, quanto tempo faz isso? Não sei. Com certeza não foi nesta encarnação, foi antes, bem antes. Então, quer dizer, a nossa conta, sabe, ela tem que ser quitada. Agora, quanto mais bem eu fizer, mais crédito eu tenho para que eu possa saldar as minhas dívidas. É que nem cartão de crédito, não adianta pagar o mínimo. Se a gente for pagando o mínimo, a gente vai pagar aquela dívida umas 500 vezes o seu valor. Não é fato? Então, meus queridos amigos, é isso, né? A doutrina espírita está aí, ela não inventou pena ou ressarcimento, nada. Ela só simplesmente procura nos tornar mais claros os ensinamentos do Cristo. Ou seja, a doutrina espírita ela visa o cristianismo redivivo, ou seja, levar, né, o cristianismo, ou fazê-lo voltar ao que era antes, uma coisa simples, singela, sem penduricalhos, né? Sem rituais, sem perda de tempo. Uma coisa mais lógica, mais prática para a nossa vida. E eu sempre digo, e falo também, não é coisa minha, coisa que a doutrina espírita ensina. Todos os ensinamentos de Jesus são para nós espíritos, não é para nós simplesmente seres humanos. Certo? Não é assim um ensinamento para agora, tipo, Deus vai me dar a vitória, ou sei lá, coisa desse tipo, para a vida imediata, mas eu preciso da vitória perene. E eu participo dessa vitória perene, com o meu livre-arbítrio, com o meu agir. Não adianta eu ficar inerte esperando, entre aspas, que as coisas caiam do céu. É preciso agir. Precisamos agir. E agir aonde? Na direção do bem, reparando os nossos defeitos e trabalhando em cima, principalmente, das nossas dificuldades. Porque essa lei de causa e efeito é uma lei universal. Certo? Nós temos sempre na nossa direção um efeito do qual nós tenhamos praticado alguma coisa. E todo esforço na direção do bem, qualquer migalha que seja, ela é útil. Porque nós vamos somando. E se eu, no momento que eu esteja praticando uma pequena atitude boa, eu estou deixando de praticar uma atitude má. Às vezes, uma atitude má de alguns segundos, levamos séculos para corrigir. Levamos séculos para corrigir. Então, é preciso pensar nisso. Não é sermos marionetes aguardando que o destino nos direcione. E sim nós agirmos em função do nosso crescimento, em função do crescimento de todos, para que o nosso planeta, para que o nosso mundo se torne um mundo mais habitável, melhor habitável, quer dizer, um mundo mais feliz. Tá bem? Acho que o recado era esse, quer dizer, o assunto é muito amplo, né? Eu recomendo a todos que leiam as obras básicas, que procurem estudá-las, se possível, estudar em grupo, né? Trocar ideias, trocar impressões, isso é muito importante. Para que a gente consiga compreender melhor as lições evangélicas, né? Para que nós utilizemos ela com mais presteza, com mais maestria, a benefício nosso e a benefício de todos. Tá bem?
E eu agradeço a atenção de todos. Um abraço a todos. Um abraço para a grande amiga Ed Câmara Leal, que ela não assiste a live direto, mas com certeza depois ela vai ver o vídeo. Então, um abraço forte a ela, o marido está convalescendo. Que Deus abençoe a sua convalescência, a sua recuperação. E, enfim, um abraço a todos os amigos, companheiros, tanto da doutrina espírita quanto fora dela. Somos irmãos da mesma forma. Bem, vamos encerrar então com as nossas vibrações e a nossa prece. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor imensamente a oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui ao vivo, conversando com esses amigos, tentando, Senhor, entendermos melhor os seus ensinamentos que a doutrina espírita nos traz com tanta presteza. E aproveitando, Mestre querido, esses momentos de paz e tranquilidade que o Senhor nos concede, nós queremos vibrar, Mestre, pelos nossos irmãos que passam por situação difícil, tantos irmãos nossos e irmãs doentes, com males físicos, com males psicológicos, males espirituais. Que as nossas vibrações depositadas em Suas mãos, Senhor, possam ser distribuídas onde mais for necessário. Nós pedimos também, Mestre querido, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, pelas pessoas que ombreiam conosco em nossa vida, que tanto nos ajuda, Mestre, pois que sozinhos não somos ninguém. Mesmo aquelas pessoas difíceis que nos apontam os defeitos, que nos ajudam a corrigi-los, que elas recebam das nossas melhores vibrações e as suas bênçãos, Mestre. Agradeço a todos os irmãos que tiveram a paciência de nos assistir e que seus lares também sejam abençoados. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, pessoal, até uma próxima oportunidade. Então, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Boa noite.